A minha mãe morreu por causa da fome. Olha só, ela caminhou mais de 180 quilômetros a pé da minha casa em direção a uma cidade lá que estava indo, um município. Levou nossas roupas, porque nós estávamos tempo sem comer, não tinha comida, cara, não tinha sal. Sabe sal? Não tinha sal, não tinha nada, não tinha comida, velho. Não dá para explicar, não sei o que você pensa, o que é não ter comida. Não tinha, a gente andava descalço, a gente... Fala, galera do Fala Vale Podcasts. Estamos aqui hoje com um cara fenomenal. Foi um dos primeiros caras que a gente conversou aqui para trazer. Nós estamos com o Dr. José Caleia. Prazer, Gustavo. Como vocês estão? Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela honra de estar com vocês aqui. Eu sei que a gente demorou, mas a gente chegou, né? Então, estou muito feliz de estar aqui para bater papo com vocês. Eu sei que é uma semana típica, né, na sua agenda, porque essa semana aí a gente está tendo a Semana da Virada da Igreja. E eu tô muito grato por você ter parado um tempo da sua agenda para poder estar falando com a gente aí. E para a gente conhecer quem que é o Caleia. E conhecer um pouco da sua história, quem é você, como você se tornou quem você é hoje. Caleia, uma pergunta aqui. Como é que foi a sua criação? Da onde você veio? Quem é o Caleia? Bom, eu sou angolano, tá? Nasci em Angola, numa província ou estado, como vocês chamam aqui, chamada Huambo. E Angola é um país de fala de língua portuguesa. Então, na África temos cerca de 6 países que falam português. Então, Angola é um deles. E eu nasci ali, nesse país, nesta província chamada Huambo, na cidade normal. Tive acho que 11 irmãos. 11? Tive 11 irmãos. Eu acho que, na verdade, se contar todos, porque eu tive irmãos da parte de pai e da parte de mãe. Então, se contar todos, dá uns 15. Hoje já está menos, porque alguns acabaram falecendo, mas é isso. E eu cresci num contexto bem atípico, assim, né? Não tanto para nós, mas para vocês, talvez, porque foi um contexto em que havia muita guerra, muita violência, muita fome e tal, né, por conta da guerra. Então eu nasci nesse contexto ali. E aí eu tive que me superar, me reinventar e sobreviver. E aí até alcançar um momento mais estável, onde eu comecei a rebuscar sonhos daquela criança que viveu naquele contexto de guerra, de privações, né? Para tentar, então, se tornar o que me tornei hoje. Eu precisei superar todas aquelas situações complexas e difíceis que a minha infância me trouxe para fazer os sonhos que eu tinha se tornarem realidade. Então, isso aí é uma grande outra história. Então, Caleia é esse menino, este homem, este pai, este cara que veio deste lugar e, principalmente, é alguém que ama a Deus, porque a minha vida só faz sentido explicando a partir desse ponto. Então, eu já falo para você que eu sou um filho de Deus, eu amo a Deus, tá? Independentemente de qualquer coisa, de tudo, eu amo a Deus e pronto. Independentemente de mim mesmo, entendeu? Do que eu seja ou não, mas isso é o que me faz. Para a gente ir para os próximos capítulos, vamos focar um pouquinho nesse primeiro capítulo. Como é que foi a sua criação? Assim, você falou que foi um pouco atípica. Tem alguma história que você pode contar para a gente, assim, que você fala, isso aqui é diferente do Brasil, isso aqui... você teve contato com arma, ouviu alguma situação assim que mexeu com você, assim, sendo criança? Tem alguma coisa assim que você possa contar, que você lembre assim? Tinha muita gangue lá? Como é que era? Sim, é tudo... A maioria das coisas são diferentes do que vocês sabem, de como vocês crescem. A maioria, mas nem tudo.
tá? Porque as pessoas que nasceram no Brasil há muito tempo têm mais familiaridade com a forma como eu cresci, mas as pessoas mais antigas. Então, mas o contexto meu foi atípico justamente porque eu nasci num contexto de guerra. Então, óbvio que eu vi, conheci coisas que para vocês é estranho, é difícil, vocês não viveram isso. Então, por exemplo, bom, eu me tornei órfão de pai e mãe muito cedo, tá? Porque minha mãe, por exemplo, faleceu no tempo de guerra, no tempo de fome, depois que nós passamos assim. Quando eu falo guerra, às vezes é difícil de explicar para vocês, porque eu não sei até onde vossa mente vai para poder explicar isso. Você me perguntou se eu tive contato com arma. Sim, eu tive contato com arma. Eu tive arma AK-47 até o momento que eu vim ao Brasil. Eu só devolvi minha arma quando eu estava vindo para o Brasil. Então, tive sim contato com arma. Na guerra eu vi muitas atrocidades. Eu vi quando pessoas morriam, né, no momento de guerra, né, cachorros na rua e os cachorros comendo os corpos das pessoas. Eu vi gente morrendo de fome. Eu vi meus parentes morrendo por causa das bombas. Eu vi nós mesmos, né, fugindo, correndo de um lugar para o outro e tal. Então, isso foi durante um certo tempo, tá? Mas também nós tivemos tempos de relativa paz, onde eu cresci normal. Eu cresci, inclusive, a ver novelas brasileiras, assistindo, entendeu? Roque Santeiro, assistindo, sei lá, assim, A Moça, Chica da Silva, essas novelas antigas que você não sei se conhece. Conheço. Mas, então tinha esses blocos. Uma parte da minha infância, onde eu era guerra, mas não era na cidade. Então, o que nós passávamos, porque o meu país naquele tempo era de orientação política comunista, né? O meu país era comunista porque estava associado àquele tempo da Guerra Fria, dos blocos e tal. Então, nós passávamos muita privação por isso, porque o sistema social e econômico era muito opressor, limitado e tudo mais por conta dessas políticas que eram implementadas. Então, a gente, cara, era uma aventura. E como meninos, nós tínhamos que nos reinventar todo o tempo. A gente ia para mata procurar coisas, comida e tal. A vida de menino era muito legal, porque era misturada a privação com a aventura de você crescer como menino. Então, cara, você tinha aquela privação toda. Tinha a situação lá não eram gangues, eram mesmo militares, tá? Gangues não era uma coisa assim muito comum. Tinha também. Mas o que eram os movimentos militares mesmo. Se você andasse disperso, um movimento militar e tal, ele ia pegar você e levava para a guerra. Era assim, tá? Então meninos iam para a guerra o tempo todo, sumiam o tempo todo porque andavam à toa. E nós andávamos à toa. O cara foi raptado, entendeu? Ou pegaram ele e ele foi para... foi embora. E foi para ser treinado para ir para a guerra. Então era isso, mas você precisava ao mesmo tempo viver, entendeu? Viver e tal, e aprender e tudo mais. Então era um negócio assim muito, muito louco. E é estranho até falar isso, sabe? Mas eu sou hoje, no mundo que estamos hoje, eu sou até grato de ter passado por tudo aquilo que eu passei. E não ter morrido, principalmente, tá? Sim. Porque a maioria das pessoas, meus amigos e famílias que viveram comigo nesse tempo, a maioria já morreu, sabe? Então, assim, é uma coisa triste que eu não gosto muito de falar, mas eu sou grato por ter sobrevivido. Cara, fome que nós passamos, que eu passei, eu tô sendo muito polite com você para não ficar assustando as pessoas e tal. Só tô falando assim bem genericamente, não quero entrar muito nos detalhes porque às vezes não sei se faz tanto sentido assim e também não sei se é muito o foco. Mas você passar por privações e ver atrocidades e saber sair disso faz você dar valor às pequenas coisas da vida que fazem diferença. Faz você aprender a ter um coração grato das pequenas coisas
que é uma das coisas que, inclusive, hoje falta muito. A gente hoje mais reclama e de qualquer coisa do que agradece. Então, quando eu vejo hoje a gente vivendo, eu vejo uma privação e tal, eu sei conviver com isso. Isso não significa que eu seja complacente, que eu seja, eu gosto de coisas ruins. Não, eu gosto, amo coisas boas, tá? Sim. Eu gosto. É só olhar para mim, você sabe que eu gosto de coisas boas. Sim. Mas eu também sei viver quando não se tem ou quando se tem pouco. Então esse tempo me ensinou. A fome, a minha mãe morreu por causa da fome. Olha só, ela caminhou mais de 180 quilômetros a pé da minha casa em direção a uma cidade lá que estava indo, um município. Levou nossas roupas, porque nós estávamos tempo sem comer, não tinha comida, cara, não tinha sal. Sabe sal? Não tinha sal, não tinha nada, não tinha comida, velho. Não dá para explicar, não sei o que você pensa o que é não ter comida. Não tinha. A gente andava descalço, a gente estava... Isso era na guerra mesmo, tá? Não era a vida inteira. Isso foi um certo período, tá? Para separar. Só para entender, quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Nessa específica, uns 13. Uns 13, mais ou menos, uns 13 anos. E aí foi quando... Foi uma grande guerra. Para entender assim, eu posso falar um pouquinho da história, claro, então? Claro, claro. Porque é bom entender um pouco o contexto histórico. Sim. Eu te falei que Angola fala português. Isso significa que foi uma colônia portuguesa. Eles chegaram 1400 e pauladas e tal, e aí primeiro as relações comerciais, mas depois começaram a dominar, e aí houve uma evangelização lá de um dos reis, e esse rei Congo se tornou um Dom... alguma coisa, se converteu e aí começou a colonização, tá? Por meio desse caminho, inclusive, religioso, tá bom? O rei se converte e o rei se convertendo, o outro pessoal foi... E aí depois vem o período da escravidão, né? Porque era mais fácil, porque agora o rei era convertido e também os portugueses já tinham entrado um pouquinho mais ali na costa, que eles chegaram ali no Reino do Congo e tal, e Luanda. E aí eles começam então a ter, primeiro, relações de igual para igual, relações comerciais com os reis. Depois eles começam então a dominar, depois principalmente da conversão desses reis. E esse domínio começa a crescer no interior. Você tem uma resistência dos nativos contra a colonização portuguesa, mas aqui na costa estava mais ou menos dominada. Eles vão construindo fortes, vão construindo infraestrutura para começarem a explorar o território de Angola e dos países da África por lá, né? Então eles entram e beleza. Aí conseguem dominar uma boa parte desses países, e ali começa o comércio de escravos e vão levando a galera para aqui, para o Brasil, para a América do Norte, Europa e etc. Ali você começa a grande destruição estrutural da África, porque esses escravos que eram levados... Por que eu falo que é uma destruição? Porque o grande capital de um lugar, de um país, está no valor das pessoas. As pessoas. Se você tira as pessoas, as melhores pessoas, entre aspas, né? Melhores no sentido de mais cabeças, você tira os cientistas, você tira, né, as pessoas que mais pensam, as pessoas que têm boa estrutura, só deixa os pangarés lá, que país vai ser esse aí, entendeu? Então foi o que aconteceu, porque para ser escravo, havia, inclusive, uma seleção. Você tinha que ter os dentes bem alinhados, você tinha que ser forte, você tinha que ter uma altura e tal. Então, pretos que tinham canela fina eram importantes, mas eles eram mais mordomos e etc. Na casa dos, né, lá da Sanzala, grande Sanzala. E os pretos grandões, que tinha bastante, vai lá pra cana de açúcar, vai pra vida aí, entendeu? Porrada em cima dos caras. Então, cara, essa seleção foi fazendo com que os melhores homens da África fossem embora. Estão ali na NBA hoje. Então você vê os pretos grandes, tal, cabulosos e tudo mais, são os nossos pretos que vocês acabaram tirando de lá, entende?
O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, pô, já tem um conteúdo, ó, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo do Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, dos cortezinhos das entrevistas. Vou colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. E nós perdemos, e beleza. Esse período vai, se arrasta e tudo. E em 1961... quer dizer que durante esse tempo foram se criando resistências. Então, alguns movimentos políticos foram se formando durante esse tempo, atrelado também à questão do mundo que estava acontecendo, a Guerra Fria, não é? Bloco soviético e o capitalista e tal, etc. Aí, essas lutas desses caras aí grandes, Estados Unidos, Rússia, esses malucos aí, sabe? A luta desses caras sempre se rebate nos mais fracos. Nós é que ficamos sustentando a luta deles. É sempre uma luta de territórios. Quem controla mais território. E quando eu digo território, não é o território deles, é o território do mundo. É uma guerra geopolítica. Então, e por que é importante controlar a África? Porque lá como é que fala? É uma jazida de recursos, é um berço. Os recursos da África até agora não... Imagina quanto já se tirou da África. A África construiu a Europa, velho. É um país muito, muito rico. É um continente. É um continente muito, muito rico e é muito estruturado. E para você ver que também foi o que aconteceu com o nosso Brasil, né? A mesma que coisa. Foi extraído muito, mas mesmo assim a riqueza, né? Eu não sei se o continente é como se fosse aqui, que tem tudo. Porque aqui no Brasil a gente tem calor, tem frio. Se você for para o sul, tem frio, tem carne. Aqui a gente é um país exportador. A África também é assim, um país de plantação, exportação. Sim, já foi muito mais, né? Já foi muito mais de tudo. E muita gente não sabe disso. Não. Fala da África e acha que é só isso, mas a África do Sul, por exemplo, onde sediou a Copa do Mundo, é um dos lugares mais lindos do planeta mesmo, sabe? Não, a África inteira, olha só. Então, isso é outra coisa que você estava falando ali, né? É até legal a gente ficar conversando essas curiosidades, porque a galera vai também aprendendo uma coisa que não é do nosso dia a dia, Sim. Né? Principalmente falando sobre a África. A gente fala da África como se a África fosse um lugar aqui, um país e um lugar... Como eu comecei a falar de guerra, então todo mundo fixa sempre que a África é só um lugar de guerra, um lugar zoado, um lugar de fome e tal. Não, isso realmente tem. É o que a África teve demais e tal, mas as guerras por si só, elas tiveram uma razão. Primeira coisa a se entender da África é o seguinte, ela não é um país. Isso precisa sempre falar. Cara, eu não aguento. Ainda que bom que isso é um podcast que vai por aí. Deixa de novo falar pra galera. A África não é um país, é um continente. E a África é gigante. Ela não é como aparece nesses mapas que vocês estão acostumados a ver. Esses mapas foram feitos, eles têm distorções, tá? E fica parecendo que a África é do mesmo tamanho que o Brasil. Não é, nem quase. Tá? O Brasil é grande, é gigante, é um país continental, mas a África é bem maior. Tá? A África é o segundo maior continente do mundo, o primeiro é a Ásia. E isso tanto em território quanto em número de pessoas hoje em dia. Tá? Então, ela tem 54 países reconhecidos, mais uns ali que estão lutando e tal, mas 54 países. A África é dividida em praticamente duas. Nós geralmente chamamos África branca e África negra. As pessoas nem sabem que na África tem branco, acham que é tudo preto. Então, quando você encontra um preto aí que veio do Haiti, você fala, encontrei um seu conterrâneo. Não é meu conterrâneo, cara, tá? Não é tudo que é preto que é meu conterrâneo. Ele é seu conterrâneo, porque ele é sul-americano. Ele é da América Central, haitiano. Claro que historicamente vieram da África, né? Por causa dos franceses que também colonizaram essa presepada de ficar aí a colonizar a galera. Mas hoje ele é seu preto, não é meu. Os meus pretos estão lá na África, entendeu? Então cada um com os seus. Você cuida dos seus pretos, eu cuido dos meus pretos e tá tudo certo, entende? Essa é a parada. Então a galera olha, não lembra que na África tem um monte de... É uma diversidade muito grande. Tem pretos azuis, tem uns pretos mais claros, tem uns pretos diferentes, cara, tem pretos bonitos, os pretos são bonitos pra caramba, é muito... preto por si só já é lindo demais, né? É só olhar pra mim, ou dúvida? Não, então se não há dúvida, podemos continuar, certo? Então,
é uma diversidade grande. Na África do Norte tem esse pessoal mais de origem árabe. Então você tem Tunísia, tem Marrocos, tem Egito. Cara, Egito é um país milenar. Sim. O Egito não é um país... Cara, antes de muitos países da Europa chegar, a história e a cultura já estava na África. A África, mano, foi um dos primeiros lugares a receber o evangelho. Lembra do eunuco lá, da rainha de Sabá? A rainha de Sabá é da Etiópia. Ela foi visitar o rei Salomão e tal. Diz aí umas histórias malucas que a rainha de Sabá, que tem lá na Etiópia, eles são descendentes do rei Salomão, o rei Salomão. É uma presepada, tá? Porque eles ficam falando isso, por quê? Porque a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, lembra? Sim. Aí chegou lá, ficou vislumbrada com a riqueza de Salomão, pá! Mas Salomão também era um carinha que você já sabe, né? O cara tinha 1000 mulheres aí, 700 mais 300, certo? Então diz a história que a rainha de Sabá provavelmente, pá, entrou aí entendeu? Em lances com o rei Salomão e que disso veio um filho. Tem até um nome, que o tal filho é um descendente lá da Etiópia, está na Etiópia e depois voltou. Tem uma presepada, é uma história aí de malucos. Mas é só para te dizer que a história africana, ela é antiga, é gigante, é rica e que não é o que os europeus construíram. Os europeus construíram uma história do ponto de vista deles. Então, a África branca, aqui embaixo tem a África negra, nós temos vários climas, nós temos desertos, nós temos muita riqueza, muito petróleo. O meu país, por exemplo, é o país mais rico em petróleo da África, junto com a Nigéria. Ouro e etc. Inclusive, falaram que o Éden era na África. Eu vi algumas histórias que o Éden foi na África. Tem né? fontes que dizem que tem uma parte ali do Iraque, mas é ali nesse Médio Oriente, entre Iraque e tal, Líbia, mais ou menos ali nessa região. Tem bastante fontes falando essas coisas. Então, mas assim, é o berço da humanidade. É o berço da humanidade. Caleia, e como que foi o seu contato com Deus? Para quem não sabe, hoje você é pastor, né? Eu ainda não sou. Ainda As pessoas me chamam de pastora, mas Você falta fazer o concílio, né? Falta um pouquinho. Não, aí, só o concílio, eu mas tenho que fazer. Mas você tá com projetos aí, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas tá com projetos também de ir para fora, né? De implantar igrejas na África. É isso mesmo? Não, na igreja, né, que eu faço parte agora, eu fiz uma transição de ministério. Eu estava no Ministério da Juventude, liderando casais junto com a minha esposa. E aí, agora, como a igreja tem um braço muito forte para a questão missionária, e um dos focos nossos é potencializar igrejas, pastores, treinamentos e recursos a pastores que queiram realmente viver o propósito de Deus de uma forma bíblica, profética e apostólica. A gente está dentro desse projeto missionário, né? Nós temos uma rede que chamamos de Rede Inspire, que é uma rede que se propõe a conectar pastores de modo a dar também capacitação, recursos ministeriais e causar uma conexão mesmo global para crescer, caminhar juntos, né? Todos os pastores e igrejas que se conectam à Rede Inspire acabam tendo uma visão de reino maior mesmo do que só a sua igrejinha. Então, mas este é um projeto global que acontece no Brasil, mas nós também já estamos em vários continentes, várias partes, né? A Rede Inspire, que eu falo. Então, nós temos na Europa, temos o pessoal conectado nos Estados Unidos, temos na América Latina, etc. E temos também na África. E na África, eu e minha esposa somos os líderes. Então, nós estamos indo para vários países, temos ido para vários países da África com a Rede Inspire, com esse objetivo de conectar pastores, de dar treinamentos, de potencializar ministérios, projetos e tal. Então, hoje o nosso foco é trabalhar com isso missionariamente. E, em paralelo, claro, eu sirvo também como voluntário na igreja todo dia. E
você não contou pra mim, né? Eu pulei um pouquinho etapas. Como que foi você conhecer Jesus nesse período? E como que foi pra você também sair de lá? Porque, pra quem não sabe, você é formado. E como que você estudou? Você Sim. estudou na África, você estudou... você também já passou pelos Estados Unidos, que eu sei, né? Sim. Dá uma pincelada pra gente aí, só pra mim entender, porque vivendo esse contexto, como que foi o contato com Jesus? Quem te apresentou? E como que você veio parar aqui, sabe? É uma história muito louca. Doido. E eu conheço pessoas, inclusive o André Tajima e a Gabi, são pessoas que são muito do que são hoje, graças à sua vida. E eu sei também que o quão importante você é para as pessoas. Principalmente, eu posso falar por mim próprio mesmo. Sim. Você é uma referência de homem para mim, de ser humano. E como é que foi assim essa transição, conhecer Jesus, se aplicar? Porque às vezes, né, a gente fala muito sobre filiação, às vezes a gente se sente órfão dentro de toda essa situação, né? Eu sei que não deve ser fácil falar, minha mãe morreu de fome. Então, é muito complicado e complexo. E como que você consegue ver Jesus em tudo isso? Então, você falou, depois que minha mãe morreu, eu sou caçula, tá? Então, imagina, eu era muito ligado à minha mãe e caçula de todos os irmãos e tal. Não tive, assim, um bom relacionamento com meu pai. Então, a minha paternidade já teve muitas lacunas. Depois que minha mãe morreu, eu não enterrei minha mãe, eu não vi minha mãe. Desde que ela saiu de casa, ela morreu na rua, foi enterrada em algum lugar qualquer. Ela saiu para buscar comida pra gente e nunca mais voltou. Isso me causou muita frustração, tornei-me muito rebelde com isso, e foi aí uma fase que eu usei muito arma e etc. Eu ameaçava as pessoas, fiz coisas muito terríveis nesse tempo. Um menino ainda, pré-adolescente, jovem e tal. Aí eu passei a morar com uma irmã que ela já era convertida, e essa irmã foi quem me levou para Jesus. Foi ela quem me trouxe a palavra. Eu gostava muito de histórias, sempre gostei, amo histórias, né? Sou contador de histórias hoje. Então eu comecei a ler as histórias da Bíblia. Não lia, na verdade eu ouvia ela contar as histórias para os filhos dela, só que eu não ficava junto com ela porque eu não queria dar a moral de que eu estava interessado nas histórias, porque eu era muito mal, sabe? Então eu não ficava com eles, porque eu batia todo mundo, eu era um azarado. E aí, nesse período, eu começava a ouvir as histórias que começaram a me impactar. Por exemplo, a história de José, né? Ele foi, ele era maltratado pelos irmãos, invejado, foi vendido e tudo mais. Aquelas histórias se conectavam de alguma forma comigo, né? Da minha própria história. Depois, uma das outras histórias também foi a história de Josué. Era um valente e tal, um guerreiro. Também, como eu era muito largado, e depois eu morei sozinho muito tempo, essas histórias me cativavam. E foi ali que depois minha irmã conseguiu me fazer o convite e me levar para a igreja. E eu me converti na igreja num dia das mães, o dia mais terrível da minha vida. Eu ouvi o pastor pregar sobre as mães. Eu saí de lá primeiro bravo, depois tive que voltar e depois eu entreguei minha vida para Jesus com muitos questionamentos. Como é que, se Deus é amor, como é que eu faz a gente passar por tudo isso que a gente passa? Por que minha mãe morreu? Ele sabe que eu só tinha... Aquela era a mulher da minha vida, mas como é que ele tira a minha mãe? Como é que a gente passa por essas guerras? Como é que é possível, sabe? Então eu sofria muito com isso. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. Só que quando você falou de gangues, eu era de um grupo de gangue, aquelas gangues de bairro. Eu era parte dessas. E era muito cabuloso lá, né? Eu ficava com essa galera e tal. Eu tenho um monte de cicatrizes só por causa de luta. A gente lutava pra caramba na rua, né? Parecia assim? Gangue da rua de cima. Porrada, né? Com o grupo de tal bairro, com tal, se encontravam, sabe? Aqueles negócios que parecem lá na França, parece... E katana, eu tenho aqui coisa de pedra, katana, tenho um monte de cicatrizes, cara, era muita porrada. E nesse tempo eu já era boxeador, né? Então eu gostava de porrada, quem cara. Não sabe aí, o cara, né? Então eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a caminhar com ele e Deus começou a cuidar de mim. Foi um processo longo de discipulado, de, sabe, todo o tratar assim, de Deus na minha vida, e ele começou a trazer novos sonhos. Antes de me converter, eu tive 3 sonhos principais: ser piloto, ser engenheiro de petróleos, porque lá tinha muito petróleo, e piloto porque tinha guerra, então eu queria ser piloto de caça, era o meu sonho.
e o outro era de ser arquiteto. Tá? Então, eu não fui piloto de caça, eu não fui engenheiro de petróleos, e eu me tornei arquiteto. Depois que eu me converti, que meus sonhos voltaram, que Deus começou a cuidar de mim, e eu não contei, mas 3 vezes eu tentei suicídio, tentei me matar, né, com a minha própria arma que eu tinha em casa, porque eu morava sozinho, né, tinha muitas frustrações e tal. Isso já crente, tá? Quando eu já era crente. Então eu falava sozinho, e uma hora que dava frustração eu ia na sala e pegava na arma, escrevia carta e gravava nas fitas cassete. E aí falava, vai ser hoje, vai ser hoje. Deus! E eu ficava falando, eu tenho até hoje essas fitas cassete, cara, que eu gravava quando eu queria me matar. Nossa. Sério, tá lá em casa. Se eu quiser um dia eu te mostro. E aí 3 vezes eu tentei suicídio porque eu não aguentava mais, crescer sozinho, sem pai. Morava sozinho, sem pai, sem mãe, os irmãos espalhados por todo o país e tal. E aí foi um tempo bem cabuloso, assim. Mas Deus me amou tanto que não deixou isso acontecer e por isso eu estou aqui. Mas aí, esses sonhos, depois que a guerra terminou, eles voltaram. Eu voltei para a escola, voltei a estudar. Uma coisa que eu gosto muito é estudar. E aí, quando eu estava estudando agronomia, eu já estudei teologia lá mesmo. Então, me formei, eu sou técnico médio agrário, né? Sou formado em agronomia. Depois estava na faculdade de agronomia, de engenharia agrária. Aí, trabalhava no banco e tal, mas o meu sonho era ser arquiteto. E a guerra, como tinha terminado, eu falei, cara, eu tenho que ir embora, esse país está destruído, eu preciso ajudar a construir esse país. O país é rico, não tem nenhum arquiteto, por quê, que tal. E aí eu peguei e comecei a lutar. Eu comecei a escrever, uma vez eu vim ao Brasil, fiz um vestibular, vim assim passear. Fiz um vestibular e tal, uma universidade, e passei em 3º lugar, sem estudar, sem nada. Nem assim, eu tava na rua e alguém me falou, tá tendo vestibular ali na Univap, vai lá. Eu disse, não, pô, nem sei como é que funciona o estudo aqui, nem sei o que estudam aqui. Não, só vai lá, só tenta, não tem problema. Aí eu fui lá, só tentei, cara. Fui lá, fiz a prova no domingo e passei em 3º lugar. Aí eu não estudei, porque eu não tinha vindo para estudar, não tinha nem documento. Eu tinha vindo para passear. E voltei para Angola. Depois cheguei em Angola, comecei a lutar agora que é para voltar, para fazer o curso que eu cheguei lá, cara, eu aprovei no curso do meu sonho e não sei o quê. E aí fui lá, pedi bolsa, lutar para ter bolsa para voltar. E eu não consegui nenhuma bolsa, ninguém ajudou para eu vir para cá. Aí um amigo meu suíço que eu tinha falou, cara, você tem um sonho, corre atrás. Esse é o que você quer, é o que eu quero. Então, corre atrás. Sei lá, vende as suas coisas, faz o que você quiser, mas corre atrás do seu sonho, cara. Aí eu peguei, comecei a vender algumas coisas, fui no banco, que eu já trabalhava. Eu tava bem de vida já, tá? A vida tava legal, eu era bancário. Era casado já? Não, era solteiro ainda, mas tinha namorada. Aí, a namorada que é minha esposa hoje, inclusive, né? Ela falou, olha, se você for pro Brasil, a gente termina, viu? Eita! Eu falei, tá legal, tô indo embora. Aí voltou a buscar. Voltei, eu fiquei 5 anos aqui. A gente namorou à distância, sim. Eu falei, eu disse, não, eu volto, tal. Não, vai lá no Brasil, aquelas brasileiras. De fato, né? Aquelas brasileiras, mano, já era, velho. E aí foi, cara, não foi fácil. Aí chegou aqui, fiquei 5 anos estudando. E quando eu terminei a arquitetura, aí eu voltei e fui lá, me casei com ela. Depois vim pra cá, fiquei aqui. A gente ia voltar para Angola, mas aí aconteceram um monte de outras paradas e a gente foi ficando aqui e tal. O nosso plano nunca foi ficar aqui, nunca foi. Sempre acontecia alguma coisa quando a gente queria voltar. Eu ouvi uma história, e você me corrige se eu estiver certo. É verdade que todo aeroporto que é construído no Brasil tem uma assinatura sua lá de algum projeto ou não? Não. É muita prepotência. Não, é isso. O Brasil tem quantos? Não lembro o número exato, tem milhares de aeroportos. Mas tem alguma coisa assim ou não? Não, o que acontece é o seguinte. Depois que eu fiz o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado em planejamento urbano e regional. Depois eu fui fazer o pós-doutorado no ITA. E lá eu passei em um concurso onde eu passei a trabalhar num projeto, tá? Um projeto de escolhas de sítios aeroportuários.
que era desenvolvido por uma equipe de pesquisadores do ITA, e eu fazia parte desse time. Eu tinha minhas tarefas, minhas funções, era um time multidisciplinares, né, com professores, doutores, cientistas lá cabulosos, e eu era um desses, que tinha a minha função ali. Então, o projeto era em parceria com a SAC, que é a Secretaria da Aviação Civil, né, do Governo Federal. Então, esse time desenvolveu uma metodologia para fazer a escolha de sítios aeroportuários. E essa metodologia se tornou depois foi publicado, artigos, etc, etc. E aí ela se tornou uma política pública, né, pelo governo federal. Então, o governo federal, ele, né, publicou uma portaria, e a portaria diz assim, olha, o aeroporto não será financiado com fundos públicos, se você for construir um aeroporto ou escolher um sítio e tal, se não seguir essa metodologia que foi criada por nós, nesse time do ITA, que eu faço parte. Então, mas isso é recente, porque mas seu nome está lá, se for hoje em dia... Sim, o meu nome está nesse manual, então, tá tudo. É uma conquista muito boa, né? Sim. Isso aí eu sou muito feliz, porque eu acho que da minha carreira, assim, é uma das maiores conquistas, porque normalmente, como eu sou pesquisador e também sou muito da área acadêmica, normalmente a gente estuda muitas coisas, publica muitas coisas, a gente luta muito, a gente sabe muitas coisas, só que elas se perdem, a gente publica e ninguém faz nada com aquilo que a gente faz. Mas quando você estuda e faz algo que se torna uma política pública, isso aí é uma vitória gigantesca, entendeu? E ela está lá. Se você for na internet, você vai encontrar o manual bonito, tem lá o meu nome, o nome de toda a galera. E eu sou muito feliz por fazer parte, entendeu? Então, tipo assim, se você for um cara rico, quer construir um aeroporto, você provavelmente vai precisar seguir aquilo que nós fizemos. Provavelmente vai precisar chamar gente para a gente fazer esses estudos da escolha do sítio aeroportuário. Sensacional. Então, isso é bacana. Caleia, agora eu estava na sua última palavra no UP e você falou algo que mexeu muito comigo, que é sobre discernir o tempo, né? E o tempo da Bíblia e os tempos de hoje. Dá uma pincelada para mim, o que seria, sabe, os tempos, o que você acha que os tempos que a gente está vivendo, você que é um cara conhecedor da Bíblia, você acha que realmente nós estamos, talvez, nos últimos tempos? O que você acredita, assim, de tudo que você viveu? A gente acompanha, né? Quem lê a Bíblia sabe que muita coisa está se cumprindo, sim. E a outra pergunta é sobre a juventude, mas primeiro eu vou deixar você responder essa daí. Sim, eu acredito que nós estamos caminhando para os últimos tempos, sim. Eu acredito. E sempre houveram situações difíceis no mundo, tá? Sempre houveram crises, houveram guerras, houveram, né, fomes, mas também houveram bons períodos. Mas isso que eu falei, quando você lê a história, os tempos, e você lê e sabe ler e interpretar a Bíblia, você consegue ter a percepção de que, de fato, nós estamos caminhando para esse fim, tá? O quanto nós temos de ciência hoje em dia? Você já imaginou o quanto de tecnologia? É que nós estamos aqui no terceiro mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Lá fora, o que existe de tecnologia, o que existe de riqueza, é absurdo. E te digo, quanto de miséria existe no mundo? A tecnologia que nós temos, o homem e nós todos aqui nesse terceiro mundo que chamam de mundo em desenvolvimento, já era para todos nós estarmos vivendo bem, tá? E a gente só vai ladeira abaixo. Porque o homem é isso. O homem é um ser pecaminoso, tá? Ele pode ter a melhor tecnologia, pode ter o que quiser. Homem é isso. Olha só, temos tudo. Quando você vê que o homem tem tudo, que nós não tínhamos lá no passado, há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos, na hora que você dá tudo para o homem, ele decide que ele agora é um cachorro. É maluco. Ok? Ele decide que agora ele é um gato. Ele sozinho decide isso, porque ele se sente que ele é um gato. No momento em que você tem todo o conhecimento, tem ciência, tem não sei o quê, tem
toda essa parada. Isso dá até agonia, sabe? Dá uma tristeza para você dizer que o homem é um ser caído. O homem é um... Você pode... Cara, eu sou cientista. E talvez eu fui só estudar só para saber qual é a dúvida das pessoas. E eu não encontro. Então, se você lê o que está acontecendo no mundo, tá? Hoje em dia, e lê o que está na Bíblia, e lê o que já aconteceu, a história e tudo como as coisas aconteceram, sim, de fato, nós estamos caminhando para o final. Porque onde é que vai chegar essa sociedade, me diz? Tem que ter um lugar. E esse lugar é um fim. É o fim que está descrito ali, em Apocalipse, sei lá. Agora, não me pergunte de datas que eu não vou dar, porque nem mesmo Jesus deu data. Eu não sei quando vai ser. Não interessa. O que interessa é que estamos caminhando para o fim e nós precisamos estar preparados. Isso é tudo. Enfim, estamos no fim. Nós estamos caminhando para a reta final, só que vai ter que ter a segunda parte. Eu já te faço o convite aqui de antemão, porque tem muita história e como o tempo foi apertado hoje, Sim. não deu para eu extrair tudo que eu quero. E tudo que eu quero e que o público quer. Porque é muito conhecimento, abrange muita coisa e é muito gostoso quando a gente senta em mesas com pessoas inteligentes assim. Caleia, quais são os seus planos para 2025? Que você tem de ideia assim? E já vou adiantar para vocês. Tem uma história que ele vai contar no próximo, que ele apresentou num lugar, não sei se ele pode contar, né? Pro Biden, que tava... como se fosse algo bem específico, né? Você me contou essa história aí. Sim. Mas isso é para a segunda parte. Mas quais são seus planos para 2025? José Caleia. Quais são os planos do José Caleia com a família, com a igreja? Seus planos para o futuro agora, futuro próximo. Tá. Obviamente que eu não vou contar os meus planos, mas vou dar uma pincelada. Dá spoiler. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, tá? Tem tudo... Os meus planos não são de 2005, então 2005 é uma continuidade. Tem coisas que não mudam muito, que é a minha vida de estar servindo na igreja, né? Servindo a Deus. E servir a Deus, às vezes, né? Ou principalmente para mim no momento, é também a partir da igreja, né? Então, eu tenho missão a cumprir lá na igreja. Como eu te falei, desse da Rede Inspire, é uma coisa que está crescendo ainda. E eu sou coordenador, né, dessa Rede Inspire para a África. Então, eu estarei continuando a fazer isso, continuarei a servir aos jovens, a mentoria aos jovens, cuidar, né, da nossa galera e tal. Isso eu vou fazer. Eu vou continuar trabalhando, tá? Que eu preciso de sobreviver, né? Sustentar minha família. Então, eu tenho que trabalhar na minha área. Ou não também. Talvez coisas mudem, não sei. Então, meus planos são esses. Continuidade, é só continuidade, porque eles já foram feitos anteriormente e agora eu só vou dar continuidade e estar aberto e disposto para a mudança que Deus for trazendo ao longo do caminho. Tem que estar aberto. Sim. E vamos para cima, cara. E que história é essa que o pessoal falava assim, que o Caleia se troca no escuro, lá na igreja, lá que o Caleia... O pessoal fez uma brincadeira que quando você ia sair do A3, todo mundo se vestiu como você. O pessoal falou, não, o Caleia é estiloso, o Caleia é estiloso. Não sei. É por causa das meias, será? Das porque meias da canela? Você usa umas meias altas? Como é que é? Deve ser. Eles dizem que eu uso meias diferentes, né? Por exemplo, assim, não sei. Mostra aí. Não sei. Ó a meia dele. Hoje tá na moda, hoje já ficou bem na moda. Agora, na altura que eu comecei a usar essas meias, a galera me zoava muito, né? E tal, Caleia não sei o quê. Aí uns ainda me chamavam outros nomes, Caleia, meio boiola, não sei o quê. Ainda mais que a meia é rosa e tal, né? A galera me... Mas você lançou estilo, eu vejo muita gente com essas meias, hein? E a galera mesmo lá no A3, aí um dia fizeram uma homenagem, onde todo mundo veio com essas meias, eles falavam estilo Caleia, né? Mas hoje em dia você encontra essas meias em qualquer lugar e é legal. Só para terminar, né? Eu gosto de coisas atípicas. Alguém uma vez me falou, seja atípico. Então, eu gosto de ser, primeiro,
ter uma identidade minha. Isso é uma história, você tem que me trazer de volta mesmo, porque Sim, eu sei sim. que hoje foi só uma pincelada Sim. e a gente não conseguiu falar de... A próxima vez eu vou falar mais com detalhes, histórias bem cabulosas. Hoje foi pra gente só. Mas eu curto ser diferente, mas ter identidade. Uau. Só que isso precisa de coragem. Ter identidade, ser quem você é, você precisa de ter coragem. Porque quem não tem coragem não consegue ter identidade. Por isso que a gente, às vezes, tenta ser o que não é. E isso não ajuda a gente ter autenticidade. Então, dói, mas vale. Caleia, como que é o seu Instagram pra galera te acompanhar nas redes sociais aí? Cara, eu nem sei como é que é o meu Instagram. Eu acho que... Vê lá como é que é o meu Instagram mesmo. Porque eu acho que é JC ou doutor... não sei. dr.j.caleia. Caleia Arc. Calearc. Caleia Arc. É. Caleia, se fosse pra você escolher alguém da Bíblia pra vir agora aqui e você bater um papo, quem seria? Pra eu bater um papo. Isso, tirando Jesus. Tirando Jesus. Quem que você falaria, não, esse cara aqui eu conversaria com ele? Pra ter um bate-papo assim como a gente tá tendo. Acho que um deles é Moisés. Moisés. Moisés foi um grande líder, né? E ele liderou num tempo muito difícil um povo que era muito esquizofrênico, cara. E por causa desse povo, ele, coitadinho, se lascou, velho. Entendeu? Então, como eu gosto muito de liderança, eu queria saber um pouco como é que foi essa parada com Moisés, de liderar aquele povo. E ele teve um chamado que ele negou muito tempo. E durante muito tempo ele não quis assumir isso. Eu me revejo às vezes com ele, sabe? Fala, cara, como é que você foi? Você aceitou e fez o que fez. E as experiências dele, acho que Moisés é um cara que me interessaria falar com ele. É incrível. Caleia, olha pra aquela câmera ali e dá um recado pra galera aí que você fala, meu, por onde eu passo eu tenho que falar sobre isso. Eu sei que é sobre Jesus, mas dá a gente tá chegando no final, né? Manda um recado pra galera aí pra que eles possam saber mesmo, às vezes, sobre esperança, sobre a vida, que vale a pena, né? Você que falou que pensou até mesmo em tirar a sua própria vida. Então, deixa um recado pra gente aí, algo que seja... Eu tenho um recado que é universal comigo, sempre. Ele anda comigo sempre. E é um versículo bíblico que está em Naum, capítulo 1, verso 3, e é a parte B de Naum. Diz assim, os seus caminhos estão no meio do vendaval. Ele começa, as nuvens são a poeira dos seus pés e o seu caminho está no meio do vendaval, ou seja, a tempestade, está no meio da tempestade. Isso significa que Deus tem um caminho sempre no meio da tempestade. Não importa qual seja a tempestade, a situação que você esteja vivendo ou passando agora, a verdade é que Deus sempre tem um caminho para a gente e Ele quer passar com a gente nesse caminho para que nós possamos encontrar propósito na vida, encontrar sentido na vida, encontrar uma vida que a gente precisa viver. Então, não dá para se desesperar, mesmo quando você acha que está no meio da tempestade, porque tempestade é difícil, mas ela ofusca. Mas lembre-se, apesar da tempestade, Deus está com você, Ele está passando com você e você precisa procurar a mão dEle e falar, eu vou passar com Deus por essa tempestade e você alcançar o seu propósito. Cara, que bate-papo maravilhoso. Já faço o convite aqui para você voltar. E, gente, compartilha, sabe? Manda para alguém que precisa ouvir essa história. Às vezes as pessoas não sabem nem um pouco do que é a África. Acho que a África é um país, mas a África é um continente, assim como o Caleia falou. E dá uma curtida aí, deixa o seu joinha. Caleia, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Foi muito, muito bom. E, galera, Deus abençoe e até a próxima. Tamo juntos. Tamo junto. Obrigado. Valeu.